Salve, galerinha da Epicar, como vocês estão? Tudo bem nessa quarentena? Espero que sim, espero que os estudos estejam em dia, as tarefas estejam feitas, etc, etc. Bom, galera, nessa nossa primeira videoaula aqui, a gente vai falar sobre um assunto mega importante, que é equações, né? Como eu sou um professor muito legal e muita gente aí faltou, né, na aula que a gente teve quarta-feira, a gente teve aí quase metade da turma faltando, e esse assunto aqui, ele é o assunto mais recorrente da prova da Epicar, eu resolvi aqui dar um breve resumo aí do que foi dado na quarta-feira, tá bom? Junto aí com a matéria já da aula de hoje, tá bom? Então, mesmo que você tenha ido na quarta, assista a aula completa porque vai ter novidade aqui, tá bom? Coisas novas aí que a gente não viu na última aula. Então, como eu estava dizendo, esse assunto aqui é o assunto mais pedido aí na prova da Epicar, tá? Que, em média, aí 6 questões por prova sobre equações de primeiro e segundo grau e problemas envolvendo equações, sistemas, esse tipo de coisa, né? Então, a gente já sabe que a prova da Epicar é uma prova aí que ela cobra bastante na interpretação de problemas e agora a gente vai começar a meio que colocar a matemática em prática, né? Bom, vamos dar uma relembrada aí, galera, em tudo que a gente estudou até agora para a gente entender o que está acontecendo aqui na matemática, né? Então, quando a gente começou esse curso aqui, a gente começou trabalhando com números, né? Foi bem facinho lá nossas primeiras aulas, né? Primeiro a gente começou a trabalhar com números, aprender a fazer operações com números, né? Aí a gente passou aí pelas operações básicas, pela potenciação, radiciação, a gente passou aí pelas frações, pelos números decimais, etc, né? E toda essa parte que mexe com número aí, né, junto com número primo, MMC, MDC, essa parte aí de números puros compõe a aritmética, tá? Que é a primeira parte que a gente estuda aqui no curso. Depois que a gente aprendeu direitinho a trabalhar com números, a gente entrou aí no mundo da álgebra, né? Que foi quando a gente começou a usar o x, né? A nossa letra, a variável. Então, o x, ele representa qualquer número e trabalhar com x possibilita que a gente faça os nossos cálculos com um número qualquer. Então, a gente parou de usar números específicos, 1, 2, 3, 4, e passou a usar o x, porque a gente quer generalizar toda essa parte de aritmética que a gente viu no começo do curso. Então, para aprender a mexer com x, a gente teve as aulas aí de cálculo algébrico, né? O que foram as aulas de cálculo algébrico? Produtos notáveis, fatoração, MMC e MDC algébrico, frações algébricas, polinômios, tudo isso aí está dentro aí do cálculo algébrico. Então, a gente passou aí a primeira parte do curso aprendendo a trabalhar com números e com expressões. Ó, vou colocar aqui uma expressão, estou inventando na hora aqui. Beleza? Então, aqui tem uma raiz, aqui tem uma potência, um produto notável aqui que a gente pode desenvolver, né? Então, a primeira parte do curso, a gente aprendeu a trabalhar com isso, não foi? E se você escolhe um valor para o seu x qualquer aí, ó, essa expressão aqui, ela vai ter um valor, né? Então, por exemplo, se você fala assim, meu x vale 0, se você jogar o 0 aqui, ó, trocar o x por 0, você vai chegar aí, ó, em 0 mais 0 dividido por menos 1 ao quadrado, né? Ou seja, se você falar que o seu x é 0, essa expressão aqui, ela vai assumir o valor de 0, tá bom? Então, foi isso aí que a gente estudou até agora. Só que como a gente está entrando no mundo das equações, ó, o que vai acontecer a partir de agora? A gente vai pegar aí uma dessas expressões
né? E colocar um igual a alguma coisa. No caso aqui eu coloquei igual a zero, né? Então, isso aqui, ó, deixou de ser uma expressão e se tornou uma equação, né? Agora, ó, não é qualquer valor de x que eu coloco aqui que vai zerar o valor dessa expressão, né? Porque, tipo assim, a equação, ela é sempre uma pergunta. Isso aqui está te perguntando qual valor de x você coloca aqui que faz com que essa expressão seja igual a zero, né? Então, você vai lá, resolve isso aqui e encontra o valor de x que satisfaz essa equação, né? Então, a equação, ela é marcada por esse sinal aqui, ó, que é o sinal de igual, né? Então, o sinal de igual é que indica para a gente que isso aqui é uma equação, beleza? Daí a gente tem vários tipos de equações, né? Ó, vamos aqui para os exemplos. Se você pegar isso aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 8. Isso aqui é uma pergunta, ó, tá te perguntando. 2 elevado a quanto que dá 8? Fica fácil de perceber aqui nesse exemplo que o nosso x vale 3, né? Então, o 2 elevado a 3 é que dá 8. Esse tipo de equação aqui é chamado de equação exponencial. Exponencial, beleza? Um outro exemplo de equação, ó. Vou pegar aqui x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Pergunta, pessoal, ó. O que é isso aqui? Ó, isso aqui é um polinômio, não é? Isso aqui é um polinômio de segundo grau. Porque, ó, o grau de cada termo é dado pelo valor do expoente dele aqui, ó. Nosso x ao quadrado tem grau 2, grau 1 e grau 0. Porque é como se esse 2 aqui, ó, ele estivesse sendo multiplicado por um x elevado a zero, né? E o grau da expressão aqui, ó, vai ser o grau do maior termo. Então, aqui a gente tem um polinômio de segundo grau, e quando a gente iguala ele a zero, a gente obtém, então, uma equação de segundo grau. Né? Da mesma forma como se a gente pegar aqui um polinômio de primeiro grau, ó, 3y mais 4 igual a zero, isso aqui é uma equação ó, em função de y, né? Então, está perguntando, que número vezes 3 mais 4 dá zero, tá? Como aqui a gente tem um polinômio de primeiro grau, isso aqui vai ser uma equação de primeiro grau. Beleza? Agora, dê uma olhada nisso aqui, ó. Raiz de x menos 4 é igual a zero. Tá? Se eu tampar aqui, ó, o que que isso aqui é, ó? Isso aqui é uma expressão irracional. Por que que ela é uma expressão irracional? Porque o nosso x está dentro de um radical, não é? Como o nosso x está dentro de um radical, isso aqui é uma expressão irracional, a gente tem aqui uma equação irracional, né? Se você pegar aqui, ó, um polinômio de terceiro grau, x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero, ó, como seu polinômio é de terceiro grau, o que que você vai ter aqui, ó? Uma equação de terceiro grau. Tá? Quais que são os objetos de estudo, então, para a prova da EPICAR? Equações de primeiro grau, equações de segundo grau e equações irracionais, tá? São essas equações aqui que a gente vai aprender a resolver no nosso curso. Bom, resolução. Como é que faz para resolver uma equação? Bom, galera, para resolver uma equação, a gente tem que encontrar que x é igual a alguma coisa. Sendo que essa alguma coisa aqui, ó, pode ser um número, tá? Pode ser uma outra expressão. O que a gente precisa encontrar é que x é igual a alguma coisa. Se você encontra isso, a sua equação está resolvida. Então, o seu x vale isso aqui, tá bom? E essa resolução aqui, ó, serve para qualquer equação. Então, qualquer equação, se você conseguir isolar o seu x, a sua equação está resolvida, beleza? Então, a resolução de qualquer equação é dada por essa sentença aqui, ó.
olha só, com isso aqui você resolve qualquer coisa, né? O que que vai dizer se a equação ela é difícil de ser resolvida ou se ela é fácil? O que vai dizer aí é o tanto de conhecimento que você vai ter que aplicar para conseguir isolar o seu x, tá bom? Ó, isolar aqui o y nesse caso aqui vai ser uma tarefa simples. Aqui também vai ser uma tarefa simples, um pouco mais difícil do que a de primeiro grau, mas ainda assim fácil, tá bom? Essa daqui, ó, ela já tem algumas complicações a mais, porque você tem x dentro do radical, você tem x no denominador, tá? Mas conseguindo isolar o x, você resolve essa equação também, e essa, etc, etc. Por que que a equação de terceiro grau é difícil de resolver? Porque é difícil você isolar o x aqui, beleza? Por isso que se torna difícil resolver uma equação, porque é difícil chegar nesse resultado. Só que, para nossa sorte, essas equações aqui que a gente precisa estudar não são difíceis. Bom, galera, vamos então entender o mecanismo por trás da resolução de uma equação, tá bom? Eu vou começar aqui com um exemplo bem simples. X mais 5 é igual a 12, por exemplo. Tá bom? Se você conseguir entender esse mecanismo aqui, você nunca mais vai errar a equação na sua vida, tá bom? Então presta atenção aí, porque isso aqui é importantíssimo, tá? Para não ficar aquele negócio robótico, né? De passa coisa para um lado, passa coisa para o outro. Para a gente entender de fato o que está acontecendo por trás da resolução de uma equação, a gente vai dar uma olhadinha aqui nesse mecanismo. Bom, galera, o sinal de igual diz pra gente que o que está do lado esquerdo aqui é igual ao que está do lado direito, tá? A gente chama isso aqui de membros, ó. Esse aqui é o primeiro membro, esse aqui é o segundo membro da equação. O sinal de igual está dizendo que isso aqui é igual a isso aqui. Então, vamos dar uma pensadinha aqui, ó. Olha o rascunho. 10 é igual a 10. Se eu somar um dos dois lados, eu chego que 11 é igual a 11. Se eu multiplicar os dois lados por 3, eu chego que 30 é igual a 30. Se eu dividir os dois lados por 2, eu chego que 5 é igual a 5. Se eu somo 1 de um lado e 2 do outro, eu chego que 11 é igual a 12. E aqui a gente tem um problema. Ó. Se você fizer coisas diferentes dos dois lados da sua equação, você vai chegar em uma mentira matemática, tá? Você vai chegar em um absurdo. Então, o mecanismo para resolver a equação é o seguinte: o que você faz de um lado da equação, você também tem que fazer do outro, tá? Porque como os dois lados são iguais, se você faz alguma coisa aqui e você faz essa mesma coisa aqui, eles vão continuar iguais, beleza? Então, essa é a ideia que eu quero que vocês entendam. Bom, então se a gente pegar esse exemplo aqui, x mais 5 é igual a 12, para a gente isolar o nosso x aqui, quem que está atrapalhando? Ó, esse mais 5. Então, como a gente está somando 5 no x, uma opção que a gente tem é de subtrair 5 dos dois lados. 5 menos 5 vai zerar, e aí a gente vai ter que x é igual a 12 menos 5, que é 7. Tá bom? Conseguimos isolar o x aqui, ó. X é igual a alguma carinha feliz, ó. O 7 aqui. Tá bom? Na escola, a gente aprende a pegar esse 5 aqui, ó, e passar ele pro outro lado subtraindo, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente faz isso, o que está acontecendo por trás, matematicamente, é que a gente está subtraindo 5 dos dois lados. Estamos fazendo a mesma coisa dos dois lados da equação, tudo bem? Então, professor, eu posso pegar o meu 5 e passar para o outro lado? Pode, mas você tem que passar ele para o outro lado com operação inversa. No caso aqui, a gente tem uma soma. Quem que é a operação inversa da adição? É a subtração. Então, se você pega esse 5 e joga para o outro lado, ele vai com a operação inversa.
menos 5, tá bom? Por isso que ele vai com o sinal trocado, porque a gente está subtraindo 5 dos dois lados. Beleza? Bom, galera, vamos para mais exemplos aqui, ó. Agora a gente tem 2x mais 10 é igual a zero. Como é que resolve isso, ó? Agora, quem que tá atrapalhando a gente aqui, ó? O mais 10 e o vezes 2, né? Então, ó, eu vou pegar esse mais 10 e vou passar ele pro outro lado, subtraindo. A gente já viu que isso é possível porque eu tô subtraindo 10 dos dois lados. E agora, o meu 2, ele tá multiplicando o x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados da equação por 2. 2x dividido por 2 vai dar x. E menos 2x dividido por 2 vai dar x. E menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5. Isolei meu x. Beleza? Então, galera, ó, o que que acontece? Ó? Por que que esse exemplo é bom? Porque existe outro jeito de resolver essa equação, né? Ó, 2x mais 10 é igual a zero. Ao invés de começar passando 10 para o outro lado negativo, eu vou começar dividindo todo mundo por 2. Beleza? Aí o que que acontece? O aluno vem aqui e corta esse 2 com esse 2. Esse aqui é o erro que eu mais vejo os alunos cometendo. E você só comete esse erro se você não entende o que você está fazendo, se você não entende direito o mecanismo de equação, né? Porque, ó, esse 2 que está no denominador, ele está dividindo tanto 2x quanto 10, tá bom? Então, se você vai dividir 2x mais 10 por 2, você não vai cortar só esse 2. Você tem que dividir o seu 10 também. E aqui vai sobrar 5, tá? Então, o que que acontece? A gente vai ter x mais 5 igual a zero e, portanto, x é igual a menos 5. Pode ver que a gente achou a mesma solução, tá? Se você vem aqui e corta esse daqui, ó, esse 2 com esse 2, você vai chegar que o seu x é menos 10, o que não é, tá? Então, cortar só esse com esse é errado, tá? E eu quero que vocês parem de errar isso, porque isso aqui, ó, é um forte indicativo de que o aluno não absorveu direito a teoria por trás das equações, tá? Se a gente tem isso aqui, ó, 2x mais 10 dividido por 2 igual a zero, se você tirar o 2 em evidência aqui, ó, 2 que multiplica x mais 5 sobre 2 igual a zero, agora sim você pode cortar esse 2 com esse 2. Por quê? Porque esse 2 aqui, ó, ele está multiplicando o x mais 5. E esse 2 ele está dividindo o x mais 5, beleza? Então, você está multiplicando e dividindo a mesma coisa pela mesma coisa. Por isso que você pode cortar, tá bom? Mas você não pode cortar aqui, tá? Porque o 2 divide todo mundo. Aí, cortando esse 2 com esse 2, depois de fatorar aqui o nosso polinômio, aí sim você chega que x mais 5 é igual a zero e que, portanto, x é menos 5, tá bom? Entendido isso, vocês não vão errar a equação mais, tá bom? Vamos dar uma tentadinha nesse exemplo? Pausa o vídeo aí e tenta fazer ele. Bom, galera, então vamos lá. Agora, ó, a gente tem x dos dois lados e números dos dois lados, né? Se a gente quer isolar o x, o que seria interessante fazer? Deixar tudo que é x de um lado e tudo que é número do outro. Então, eu vou passar esse 2x para o outro lado. Como ele está somando aqui, ele vai com a operação inversa. E esse 4 aqui, eu também vou passar ele para o outro lado com a operação inversa, ó. Então, eu vou ter aqui 3x menos 2x. Isso aqui vai ser igual a 6 menos 4. Então, aqui a gente tem que x é igual a 2. E está resolvida a sua equação. Beleza? Simples assim. Bom, galera, então, a teoria de resolução de equações é bem simples. Isso daí seria, então, o nosso embasamento de equações do primeiro grau. Vamos agora, então, partir para o aprofundamento, beleza? As equações de primeiro grau, pessoal, elas podem ser divididas
aí em três tipos, tá bom? O primeiro tipo que a gente tem aqui, ó, são as equações possíveis. Ó, vou colocar aqui, possível e determinada. Beleza? As equações que são possíveis e determinadas são as equações de primeiro grau aí que tem uma resposta única, ó, né? Se você pegar esse x mais 3 e passar o 3 para o outro lado, a gente chega aqui que x é igual a 2. Como essa equação ela tem uma solução, ó, a solução nesse caso aqui é 2, né? E todas as equações de primeiro grau que a gente viu até agora também tinham solução, né? Você conseguia achar um x, um x e um único x, né? Você tem aqui que a equação ela é possível e determinada, ó. É possível resolver ela e o valor dela é único, né? Então aqui só o 2 resolve. O 2 é o único número que somado com 3 dá 5, beleza? O outro tipo de equação que a gente tem, ó, é a equação possível e indeterminada. Possível e indeterminada, tá? Eu vou colocar aqui uma equação. Aí pausa o vídeo aí e tenta resolver ela. Bom, vamos lá. Desse lado aqui, fazendo a distributiva, ó, a gente vai encontrar 2x mais 6 é igual a 2x mais 6. Então, o que a gente tem aqui é exatamente igual ao que a gente tem aqui. Então, se você subtrair 2x dos dois lados e 6 dos dois lados, né? Ou seja, você corta todo mundo aqui, você tem que 0 é igual a 0. Pergunta, 0 igual a 0 é uma verdade? O 0 é igual a 0? Sim, ó, isso aqui é uma verdade. O que o 0 igual a 0 significa na matemática? Dentro aí do contexto das equações. 0 igual a 0, pessoal, significa que isso aqui se verifica para qualquer x. Pensa aí no número entre 5 e 12. 7, beleza? Se você colocar 7 aqui, ó, dá 10 vezes 2, 20. E se você colocar o 7 aqui, ó, 2 vezes 7, 14, mais 6, 20. Galera, que eu falei para pensar no número entre 5 e 12, mas tipo, vocês podem pegar qualquer número, tá? Eu falei isso só para vocês pensarem no 7, igual eu. Enfim, o terceiro tipo de equação que a gente tem aqui, ó, são as equações impossíveis. Impossíveis. Não sei se tem acento aqui. Bom, galera, então, ó, qualquer número que você coloca aqui vai dar certo. Isso significa que a solução dessa equação, ó, a gente escreve assim, ó, a solução é o conjunto dos números reais, ou seja, qualquer número que você joga aqui dá certo, tá? Então, 0 igual a 0, no mundo das equações, significa que isso aqui é válido para qualquer número, tá bom? Então, aí a gente tem uma equação possível e indeterminada. Em relação às equações impossíveis, ó, vou colocar aqui um exemplo para vocês tentarem resolver. X mais 3 é igual a x mais 4. Pausa o vídeo aí e tenta achar um valor de x que resolve isso aqui. Bom, como vocês podem perceber, a gente pode cortar o x aqui. E a gente chega que 3 é igual a 4. Isso aqui é uma verdade ou uma mentira? É uma mentira, tá? Diferente do que aconteceu aqui, ó, que a gente encontrou 0 igual a 0, aqui, quando a gente vai tentar resolver a equação, a gente chega em um absurdo. O que isso significa? Isso significa que não existe nenhum valor de x que você coloca aqui que vai dar certo, tá? Porque o x mais 3 nunca vai ser igual ao x mais 4. Por isso que a gente chega num absurdo matemático, tá? Que número somado com 3 é igual a ele mesmo somado com 4, né? Isso aqui está perguntando, que número é igual ao seu consecutivo? Não existe isso, tá? Por isso que esse tipo de equação aqui é a equação impossível, no sentido matemático da palavra, tá? E não no sentido que a equação é difícil de ser resolvida. Muito, muito pelo contrário, tá bom? Não tem solução. Então, a gente vai falar assim que a nossa solução é dada pelo conjunto dos vazios. A gente vai do vazio. A gente vai falar mais sobre esse conjunto aqui, ó, quando a gente estiver estudando teoria dos conjuntos aí
dado que a Epicar colocou no nosso edital, né, depois de ter feito a sacanagem que ela fez de colocar uma questão de conjuntos na prova do ano passado. Enfim, desabafos à parte, a nossa solução vai ser o vazio aqui, porque não existe nenhum número real que o ele mais 3 é igual a ele mais 4, tá bom? E aí a gente tem uma equação impossível. Bom, galera, vamos falar sobre raiz. Essa raiz aqui, ó, é a raiz da equação, tá? A raiz da equação vai ser o valor numérico aí que resolve ela. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, x mais 3 igual a 5, x igual a 2, o 2 vai ser a raiz dessa equação de primeiro grau, tá bom? Porque ele é um número que resolve ela. No mundo aí das equações possíveis e determinadas, tá bom? As equações de primeiro grau, que são possíveis e determinadas, elas só permitem uma solução. Então, o 2 é o único número que somado com 3 dá 5, tá bom? Porque isso aqui é uma equação de primeiro grau. Primeiro grau, um valor de x resolve. Se você pegar uma equação de segundo grau, ela vai ter duas raízes, tá bom? Vão ser dois números aí que vão zerar a equação. A gente vai falar mais sobre isso, claro, quando a gente falar de equação do segundo grau, mas é assim que funciona, né? Primeiro grau é uma solução, segundo grau são duas, terceiro grau são três, quarto grau são quatro, e assim por diante, beleza? Isso daí são as equações polinomiais, né? Que você pega o polinômio e iguala ele a alguma coisa, né? Se você pega uma equação irracional aí muita coisa para ser analisada. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre outro assunto de aprofundamento das equações, tá? Mas antes de você dar prosseguimento aqui, o que que você vai fazer? Você vai baixar a lista 12 PDF e você vai resolver os exercícios 1, 2 e 3, tá? Esses exercícios aí, eles são exercícios sobre equação do primeiro grau. Então, antes de você prosseguir para cá, ó, para essa parte da aula, que a gente vai fazer um aprofundamento em equação, é bom que você tenha aí com a equação dominada, tá bom? Vamos usar aí, né, o fato das aulas serem em vídeo a nosso favor. Eu não podia fazer isso aqui durante as aulas, porque como é que eu ia parar a aula para deixar vocês fazendo lista para continuar a aula, né? Mas agora que a aula está em vídeo aqui, a gente pode fazer assim. Por quê? Porque se vocês fizerem aí os 3 exercícios da lista antes de assistir isso aqui, vocês vão conseguir absorver bem mais esse conhecimento, dado que ele é um conhecimento de aprofundamento, tá bom? Então, pausa o vídeo aí, vai lá resolver os 3 primeiros exercícios da lista 12 e volta. Fechou? Bom, galera, equações literais. Agora que você já fez aí os exercícios, vamos dar prosseguimento à aula. Eu tenho isso aqui, ó. A, que multiplica x, mais b, é igual a zero. Como vocês podem perceber aqui, isso aqui é uma equação de primeiro grau, porque a nossa variável está elevado a 1. E eu quero saber quanto que vale o meu x, tá bom? Só que reparem que os coeficientes aqui, eles deixaram de ser números e agora eles são letras, tá? Então, esse A aqui, ele representa aí o coeficiente do x. Por exemplo, o primeiro exercício da lista tinha lá 2x mais 6 igual a 14, né? Então, o 2 aqui seria o nosso A, e o B seria o 6 menos o 14, tá? Ó, beleza? Então, a gente tem essa equação literal. Vamos resolver essa equação? Como é que resolve isso? Como o B está somando, a gente vai passar ele para o outro lado subtraindo. Então, a gente vai ter que A vezes x é igual a menos B. Tudo bem? Agora, para a gente isolar o x, o que a gente vai ter que fazer com o nosso A? A gente vai ter que cortar ele e passar ele para o outro lado dividindo, beleza? Só que tem um probleminha. Qual que é o problema? Me diz aí. O problema, pessoal, é que o A ele pode ser zero, não é? Se o A for zero, como é que você vai pegar o zero e vai passar ele para o outro lado dividindo, né?
Então, vamos dar uma analisada nisso aqui melhor. Se o A ele é diferente de zero e o B também, você vai pegar esse A e passar ele para o outro lado dividindo. Agora, você pode fazer isso, até porque o seu A não vale zero, e você vai chegar em x é igual a menos B sobre A. Tá bom? Nesse caso aqui, o B poderia ser igual a zero também, tá? Não tem problema não. Vou até tirar isso aqui, ó. Porque se o seu B vale zero e o seu A é diferente de zero, a solução da sua equação vai ser menos B sobre A. Então, a gente resolveu todas as equações de primeiro grau que tem o A diferente de zero aqui. Isso aqui é a solução delas, beleza? Então, quando o nosso A ele é diferente de zero, a gente vai ter aí uma possível determinada, porque você vai conseguir achar um valor de x, beleza? Agora, pessoal, vamos imaginar aqui que o nosso A vale zero, beleza? Se o nosso A vale zero, o que vai acontecer com a nossa equação? Ó, a gente vai ter que zero vezes x é igual a menos b. Beleza? Se o zero vezes o x é igual a menos b, de duas uma. Ou o nosso b vale zero. Se o nosso b vale zero, a gente tem que zero vezes x é igual a zero. Que número vezes zero é zero? Qualquer número. Isso significa que se a gente tem o a e o b valendo zero, a nossa equação, ó, você pode colocar qualquer x aqui. A solução disso aqui vai ser os reais, tá? Então, aqui a gente chega no caso de uma equação possível e indeterminada, tá bom? É o famoso cortar o zero e jogar ele para o outro lado. Aí você chega aqui, zero é igual a zero, ó. Aí dá um bug na matemática, né, ó. Isso aqui não está definido na matemática. Zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, você pode colocar qualquer coisa aqui como solução, beleza? Naquele exemplo que eu dei sobre a equação possível e determinada, ó, a gente tinha isso aqui. Não é? 2x mais 6 é igual a 2x mais 6. Se você passa o 2x para o outro lado, você chega em 2x menos 2x é igual a 6 menos 6. 2x menos 2x é 0x. E 6 menos 6 é 0. Então, olha aqui o que apareceu. 0x é igual a 0. Indeterminação, beleza? Porque qualquer número vezes 0 dá 0, tá? Agora, pessoal, ó, o nosso B ele vai ser diferente de 0 e o nosso A continua igual a 0. Então, você vai ter aqui, ó, que 0 vezes o x é igual ao menos b, e o b não é 0. Então, você pegou um número, multiplicou ele por 0 e não deu 0. Que número que isso acontece? Nenhum, né? Que número vezes 0 dá uma coisa diferente de 0? Esse número não existe. Então, aqui, quem que vai ser a nossa solução? Opa! Nossa solução vai ser o vazio, tá? Então, aqui a gente tem as equações impossíveis. Beleza? Então, vamos dar uma recapitulada nisso aqui, ó. Se você pegar a sua equação e reduzir ela a isso, se o seu A é diferente de zero, ela automaticamente é possível e determinada. Se o seu A é zero, de duas uma. Ou o seu B vai ser zero, ou ele vai ser diferente de zero. Se ele for igual a zero, você chega em uma indeterminação. Se ele for diferente de zero, você chega em um absurdo, tá bom? Então, aqui a gente está resolvendo a equação literal, tá? Em que o A e o B pode valer qualquer coisa. Detalhe aí, tá? Que as equações impossíveis, elas foram assuntos da prova da EPICAR recente, tá? Se eu não me engano, 2019, tá? 2019 ou 2018, caiu uma questão que aparecia lá um zero igual a 2.
aí você tinha que... Ele dava uma equação irracional, né? Dava um raiz de x, nananana. Você resolvia a equação e chegava que zero é igual a 2. E ele fazia perguntas sobre a solução, né? Então, se você tem uma equação e você chega nisso, o que isso diz da sua solução? Vazio, não é mesmo? Bom, galera, como é que funciona aí esse negócio de equação literal, né? Olha essa equação aqui, ó. A mais B, que multiplica x, é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Isso aqui, ó, se a gente quiser resolver essa equação aqui, ó, em função de x, né? Ou seja, você quer isolar o x. Quanto que vale x? É claro que você não vai achar o valor do a e do b, tá bom? Você vai resolver a equação na variável x em função de AB. Então, dependendo dos valores de A e B, o seu x vai valer uma coisa diferente. Então, para resolver essa equação literal aqui, ó, a gente vai fingir que esses A e Bs aqui são tudo número, ó, tá? Então, vamos achar o x aqui dessa equação. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, como o A mais B está multiplicando o x, a gente vai passar ele para o outro lado dividindo, tá bom? Só que eu tô pegando uma coisa aqui que varia o valor e tô jogando para o outro lado dividindo. O que a gente tem que se atentar? A gente tem que se atentar que isso aqui não pode ser zero, não é, galera? Porque se for zero, você vai estar jogando zero para o outro lado, dividindo. Não pode. Ó, x é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado dividido por ab. Como eu passei isso aqui para o outro lado, eu vou me resguardar. Então, eu vou falar assim que A mais B tem que ser diferente de zero. Isso aqui é o que a gente chama de condição de existência, tá bom? Vamos prosseguir aqui na resolução da equação, que isso aqui vai ficar mais claro, tá bom? Em cima aqui, você bate o olho, você percebe um produto notável, não é? Então, o seu x, ele é igual a A mais B ao quadrado dividido por A mais B. Então, você pode simplificar. Ó, você tem 2 A mais B em cima multiplicando e um dividindo. Corta, então, um A mais B com A mais B e sobra que o seu x é igual a A mais B, né? Desde que o A mais B seja diferente de zero. Tudo bem? Então, essa daqui seria a solução da equação, tá? A gente achou uma solução em função de A e B. Então, se você jogar valores de A e B aqui, ó, você vai ter o valor do seu x. Quer ver um exemplo disso? Ó? Vamos colocar aqui que o nosso A vale 3 e o nosso B vale 5, tá bom? Se o nosso A vale 3 e o nosso B vale 5, a gente teria aqui que 8x é igual a 9, mais 2 vezes 15, ó, 30, mais 5 ao quadrado, 25, tá? 8x é igual a... Cadê as calculadoras humanas aí essas horas, né? Ai, ai, vamos lá. 30 mais 25 vai ser 55, mais 9, 64. Então, quanto que vai valer o nosso x? 8. Beleza? Quanto que a gente achou que vale o nosso x aqui, ó? A mais b, 3 mais 5, 8. Tá? Então, quando a gente resolveu essa equação aqui, ó, a gente resolveu ela para qualquer A e B. Então, qualquer A e B que você joga aqui, ó, a sua solução vai ser A mais B. Por exemplo, se eu quero saber quanto que dá a solução dessa equação quando o meu A vale, sei lá, 7 e meu B vale menos 6. A minha solução vai ser um mais o outro, vai ser 1. Beleza? Porque eu resolvi essa equação para qualquer A e B. Beleza? E se o meu A vale 1 e o meu B vale menos 1? O que vai acontecer aqui? Ó? A gente vai ter que 1 menos 1 vezes x é igual a 1
menos 2 mais 1. A gente vai encontrar que 0 vezes x é igual a 0, tá bom? E o que isso aqui vai gerar? Indeterminação. Então, se o A mais B vale 0, ou seja, se o A é igual a menos B, vai dar problema aqui na hora de encontrar a solução, tá? Porque vai ser sempre verdade. Então, a gente vai ter uma indeterminação na solução, tá bom? Por isso que a gente fala que o nosso A mais B aqui vale 0. Aqui deu indeterminação, mas poderia ter dado impossível, né? Dependendo aqui do que você tem no seu numerador, ó, isso aqui não precisava dar 0 necessariamente, tá bom?